quando você vê que todo mundo tá usando alguma coisa, sei lá, um aplicativo, todo mundo tá escutando uma música, todo mundo tá rindo do mesmo meme, e você sente que você está fora de lugar? Você sente que talvez você dormiu por 10 anos e aí do nada acordou e tudo mudou e você não tá sabendo de nada? Então, é desse jeito que eu tô me sentindo com o Notion. Eu não sei se no Brasil já é tão popular, mas todos os youtubers que eu assisto, eles falam que eles se organizam com o Notion. Eles estão sempre tipo, Notion isso, Notion aquilo. E isso me gera muita curiosidade. Pra quem não sabe, Notion é tipo um aplicativo onde você pode fazer tudo o que você quiser, menos arrumar um namorado. Senão... hoje eu não... né? Pode ser a sua agenda, o seu calendário. Você pode organizar, sei lá, as coisas da sua faculdade. Sendo sincera, essa nem é a primeira vez que eu tô tentando fazer um Notion. Só que, às vezes que eu tentei, eu meio que entrei lá e eu fiquei overwhelmed com tanta informação e tantas possibilidades, porque lá é um mar de possibilidades. Quando você chega no lugar, você vê Getting Started. Aí você tem um monte de texto lá que parece que é pra um hacker entender. É verdade que eu nem perdi o tempo de ler o que tá escrito lá. Talvez é até fácil de entender. Só que eu vi o texto e eu pensei muito texto, então não li. E aí talvez é por isso que eu, né, pelo menos poderia ter tentado. Mas enfim, eu não sabia o que fazia e acabava desistindo e fechando e nunca mais tocava no assunto. Até a próxima vez que alguém insistia no YouTube, eu falava, tá, vou tentar de novo. Aí eu tentava de novo e desistia. Só que hoje é pra valer, porque eu tô num momento da minha vida que ou eu me organizo ou eu morro. Talvez não tão drástico. É importante. É uma coisa de vida ou morte. É uma coisa de vida ou vida. Mas a primeira vida é com organização e a segunda é um caos. A minha meta, o meu objetivo principal, o que eu mais quero fazer hoje, é organizar todas as ideias que eu tenho sobre criar conteúdo de um jeito que deixe de ser um caos. É tudo que eu peço, que tenha um mínimo de ordem. Se eu pudesse pedir qualquer coisa, eu queria criar um espaço que fosse uma lista bem esquemática das minhas ideias pros vídeos, e aí que desse pra marcar cada vídeo de uma cor e que cada cor representasse um tema. Então, sei lá, vermelho pra línguas, verde pra vlog. E aí depois que desse pra bater na ideia, e então abrisse um outro documento onde eu poderia escrever um pouco mais o que eu quero no vídeo, as minhas ideias, os pontos que eu quero falar, as cenas que eu quero fazer, porque atualmente eu uso as notas do celular e não tá dando certo, tipo, é um caos de um jeito. Eu não sei como que usa o Notion, então vou assistir uns vídeos pra ver se eu pego a visão de como funciona e aí eu vou começar a criar o meu próprio espaço. Tô animada. Sobretudo porque como não tô me dando a opção de desistir, então aconteça o que aconteça, já caia um meteorito, uma chuva, um pássaro quebre a minha janela, aconteça o que aconteça, eu vou acabar o meu Notion. Então tô muito ansiosa pra ver qual vai ser o resultado final. Eu acabei de ver que no próprio Notion tem, tipo, uns modelos que você pode pegar e usar como se fossem seus. Eu acho que eu vou dar uma olhada na galeria e ver o que tem lá, sabe? Se tem alguma coisa que eu posso pegar pra mim e aí eu uso. Quando eu abri o Notion pela primeira vez, me deu a impressão de que era como um bullet journal. Pra quem não sabe, um bullet journal é como você pegar um caderno em branco que, ao invés de ter linhas ou quadrados, tem pontos e você praticamente cria a sua agenda tudo desde zero. Tem quem gosta muito de fazer isso. Eu, pessoalmente, acho uma baita de um trabalho e não acho que seja eficiente, porque você demora mais pra criar o seu schedule do que pra fazer as coisas. E no início eu achei que o Notion era uma coisa assim, meio que você tinha uma folha em branco e eu não tava gostando muito da ideia de eu ter que criar as coisas. Mas na verdade foi tudo pelo contrário, vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu ainda não acabei de fazer tudo o que eu quero fazer, mas eu já estou chocada. Eu não tenho palavras pra descrever como tudo na minha mente se encaixou no lugar depois que eu consegui organizar as minhas coisas nesse aplicativo. Como eu falei, eu não acabei, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu consegui fazer até agora, porque eu acho que vocês vão amar. Nada do que eu vou mostrar foi eu que fiz. Eu peguei tudo dos templates. O máximo que eu fiz foi tirar coisas que eu não precisava e colocar coisas que eu precisava que não tinha. Aqui embaixo onde tá escrito templates, tem tipo uma galeria de modelos que você pode usar pra organizar a sua própria vida. Então, por exemplo, pra mim era muito importante organizar todo esse tema de criar conteúdo pro YouTube. A primeira coisa que eu coloquei foi um calendário, que agora nesse momento eu não tenho nada anotado, porque não era a prioridade de hoje. E aí mais pra frente vou encher, não me preocupa. A seguinte é a minha parte favorita, porque eu juro que mudou tudo pra mim. Pra você ter uma ideia do que era antes e o que é agora, antes eu tinha tudo basicamente anotado por pontos numa nota do celular. Sem detalhes, sem explicação, sem nada. Era um desastre. Agora, olha isso. Vamos por parte, porque tem tanta coisa aqui dentro. No início a gente tem calendário, vídeos e resources. A única coisa que eu fiz hoje foi os vídeos. Na parte de baixo eu coloquei 3 apartados com coisas que são muito importantes para os vídeos. Uma é SEO, que é tipo positioning. O outro é tipo como achar inspiração pra achar ideias pra fazer vídeos. E a terceira é sobre coisas que eu tenho que fazer antes de publicar um vídeo. E agora a parte que eu tô mais emocionada, o desenvolvimento dos vídeos. O lugar onde eu vou descrever como que vai ser e vou ter todas as coisas, todas as informações pro vídeo ser uma
perfeição. Se esse vídeo não for uma perfeição, então vai ser porque eu não tava planejando ele com o Notion. Na primeira coluna estão os nomes dos vídeos, só que eu vou tampar pra não dar spoiler. Depois tem o status, então você coloca se é uma ideia, se é um draft, se você já tá editando ele, se você tá filmando ele, se ele tá ready to post, que é RTP. No caso, eu que criei essas siglas. Depois tem os tags. Pra mim essa parte é muito importante porque eu queria trazer vários temas pro canal, mas eu quero manter um equilíbrio entre eles. Então era muito importante pra mim saber em que categoria cada vídeo está, pra eu poder manter uma diversidade e ir postando cada um deles assim com um equilíbrio. Entendeu? Eu até adicionei uma coluna onde eu vou colocar em qual língua é o vídeo, porque eu faço vídeos em várias línguas, sempre com a legenda em várias línguas também. E aí eu tenho as 7 línguas que eu falo, aí eu posso escolher em cada um dos vídeos qual língua que eu quero usar. Eu não acho que eu vou usar 7, eu acho que umas 4 ou 5, mas, sabe, ter a 7 me faz sentir mais inteligente. E depois tem as datas, que eu não sei se realmente eu vou postar nesses dias, ou se eu vou mudar alguma, mas pelo menos desse jeito eu vou ter, tipo, something to aim for, you know? Porque muitas vezes eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu acabo não fazendo nada. Mas saber que uma coisa é pro dia 11 e que a seguinte pro dia 18 vai me ajudar a poder focar na coisa do dia 11. E uma vez eu tenho acabado, ou praticamente acabado, eu posso começar a focar na outra coisa também. Se você colocar na primeira aba a data que você quer publicar o vídeo, automaticamente vai atualizar no calendário quando que você vai postar esse vídeo que você tá querendo fazer. E, tipo assim, eu não posso pedir mais pra vida do que isso acontecer, entendeu? Eu tô literalmente vivendo em outro nível nesse momento. E depois, uma coisa que eu tava morrendo de vontade de poder fazer era tocar no nome da ideia e que abrisse outro documento pra eu poder escrever lá as ideias do vídeo, o script, ideias de título, tudo mais. Então, no template que eu baixei também tinha isso. Quando eu vi, eu não tava acreditando. Então, quando você aperta o negócio e abre um novo documento, você tem um template que você pode ou não usar, na verdade, né? Tem coisas que eu não vou encher, mas não me incomoda que estejam lá, então eu vou deixar e usar o que eu preciso. Tem title ideas, tem thumbnail ideas, tem outline, tem research and note. A maioria das coisas eu não sei nem o que significa, mas tá lá. E se um dia eu saber e eu quiser usar, eu vou. Eu acho que na maior parte dos vídeos eu vou usar só o outline, porque eu vou escrever lá o que eu quero falar, o que eu quero mostrar e pronto. Mas tem alguns que eu preciso de mais organização. Então aqui embaixo tem uma parte que se chama shot list, onde você tem A-roll list and B-roll list. E eu acho que isso vai me ajudar bastante, mas eu ainda tenho que testar. E depois tem esse checklist, que eu não sei se eu vou usar, porque a maioria das coisas eu não entendo. Mas um dia eu quiser usar, né? Tá lá e pode ser usado. Além de tudo isso que eu mostrei, eu também adicionei algumas outras coisas. Por exemplo, eu criei o meu próprio espaço pra aprender línguas, que no caso também peguei na internet. Mas eu tirei tudo que eu não queria, adicionei coisas e fiz ele virar meu. Na verdade nem tá acabado ainda, mas eu vou colocar todas as coisas que eu uso pra aprender línguas, eu vou colocar lá dentro. Aí vai ser tipo um lugar onde eu vou ter tudo e pronto pra eu aprender línguas. Só que eu não vou mostrar, primeiro porque não tá acabado, e segundo porque eu quero fazer um vídeo explicando como que eu aprendo línguas. E aí provavelmente eu vou mostrar tudo isso naquele momento. Talvez eu tô esquecendo de alguma coisa, inclusive provavelmente eu tô, mas isso aqui é muito novo pra mim, então eu vou ter que me dar um tempo pra me acostumar. Eu tô muito ansiosa de verdade pra ver como que tudo vai progressar na minha vida. Agora que eu entendo o que tá acontecendo na minha vida, né? Porque agora tá tudo organizado, tudo bem colocado. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Obrigada por me acompanhar. Não se esqueça de se inscrever. Ó, até que saiu a frase, mais ou menos, né? Fui!